Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Rita, e pra quem já se esqueceu de mim também, muito prazer, meu nome é Rita. Eu costumava fazer vídeos aqui no YouTube, fazer vídeos sobre livros, eu costumava. Mas, gente, quem me acompanha lá no Instagram ou no Snapchat sabe que a coisa nesse último mês pra mim ficou super complicada, porque eu fiquei bem doente, fiquei de cama mesmo. Não pude trabalhar, não pude passear, não pude, em alguns momentos, nem ler. Vocês acreditam nisso? Eu não conseguia nem ler. Eu tomava um remédio que me deixava meio... Sabe quando você tá com sono e você não consegue... focar muito? Você pega o livro assim, você começa a tentar ler, mas fica tudo assim meio embaralhado, sabe? Então eu tava assim... passava o dia inteiro, depois que eu tomava o remédio eu ficava tipo 8 horas com essa sensação de que as letras estavam dançando na página, era um negócio meio esquisito. Bom, mas enfim, isso passou, quer dizer, ainda tá passando em alguns aspectos, mas eu já consegui voltar a ler, eu já consegui fazer várias organizações que eu queria nas minhas leituras, e agora eu estou conseguindo finalmente fazer o vídeo das leituras de julho. Pois é, apesar disso tudo eu consegui avançar bastante nas leituras, eu terminei alguns livros que já vêm me acompanhando aí desde junho. Então vamos lá, vamos falar das leituras de julho de 2015. Quem assistiu os outros vídeos dos outros meses sabe que eu estava prestes a terminar. E terminei. As Benevolentes, do Jonah Little. E, gente, que final tem esse livro, hein? Que vontade de poder contar o final e algumas passagens desse livro pra vocês, pra eu poder conversar com quem já leu, porque é um livro que me surpreendeu muito com o final. Eu sei que tem muita gente que não gosta do final desse livro, eu vi na internet, mas eu achei perfeito. Agora que já passou um tempo, já faz mais de um mês que eu terminei, eu acho que eu tô cada dia mais perto de conseguir falar desse livro, sem tanto, como é que eu posso dizer, sem tanta euforia, de uma maneira mais coordenada e mais organizada, enfim. Pretendo fazer um vídeo desse livro em breve, ele tá aqui na minha pilha de livros para serem gravados, tá? Livros que eu vou gravar vídeo ainda. Então, você me pergunta, é um livro que você recomenda, Rita? Recomendo, mas espera aí. Não sai correndo para ler esse livro não, porque ele precisa do momento certo. Eu acho que, por sorte, caiu na minha vida numa hora em que estava razoavelmente bacana. Mas eu tenho uma suspeita que tudo que eu passei depois, esses problemas de saúde, começaram por causa da leitura desse livro, porque eu não sou uma pessoa muito forte, eu sou bem molenga mesmo para essas coisas, e eu acho que esse livro... não sei se ele gerou, mas ele acabou acentuando os problemas. Por isso que eu digo, é um livro que tem que ter uma hora certa pra ele ser lido, tá? Não é um livro que você pode... Ah, eu tô super alegre, me dá esse livro aí, deixa eu ler. Não. Não, você vai me xingar. Então, peraí. Eu vou fazer o vídeo, a gente assiste o vídeo, aí, quem sabe a gente troca mais ideia, tá? Mas é um livro que, sem dúvida, entrou para os livros da minha vida. Dos melhores. Fiquei muito orgulhosa de mim por ter terminado. Mas aí também, em julho, eu terminei O Caminho de Guermantes, o terceiro volume do Em Busca do Tempo Perdido do Proust. Gente, esse livro foi cheio de altos e baixos, tá? Teve algumas passagens que eu queria morrer, eu queria ir lá no céu, chamar o Proust e falar: cara... Por que falar tanto dos Guermantes no livro? Por quê? Mas tudo bem, né? Mas tem outras partes que foram memoráveis. Também quem me acompanhou no Instagram sabe que eu falei muito do segundo capítulo, né? Segunda parte desse livro, onde o Marcelo perde uma pessoa querida, enfim. Vou fazer também um vídeo sobre esse livro, vou falar mais. Já falei, quem quiser saber um pouquinho do que eu tava achando na leitura, é só ver os vídeos anteriores, tá? E eu tô com saudade do Proust, eu tô querendo muito começar o quarto volume, porque a minha meta no começo do ano era terminar esse ano de 2015 com os 4 livros, com os 4 primeiros livros da série lidos. Mas eu vi que eu tava indo muito rápido, então eu dei uma parada até pra fazer o outro projeto, o Tira da Estante, que é o vídeo anterior a esse.
E eu devo voltar em outubro a ler o 4º volume pra em dezembro ter terminado. Mas eu tô sentindo muita saudade. A gente se acostuma, meu. É uma coisa, sabe? Parece piada, né? Se você me falasse uns 5 anos atrás, Rita, você vai sentir saudade de ler Proust, eu ia dar risada na sua cara. Mas não. Eu tô doida pra ler o 4º volume. E já um pouco tensa com relação ao final, com o 7º volume. Você é gente ansiosa, tá? Bom, que mais que eu terminei? Eu continuei lendo e vou falar dele mais em agosto. A Revolução do Amor. Mas eu nem vou tocar nele aqui agora porque eu terminei ele em agosto só, mas depois eu volto a falar dele, tá? Mas foi uma leitura que me acompanhou ao longo do mês de julho inteiro. Mas depois eu vou falar mais dele, no vídeo de agosto, tá? Aí eu peguei livros... tanto na biblioteca quanto na Tibiar. Foram 5 livros que eu li em julho. Então eu terminei esses 2, continuei a leitura de um terceiro e peguei para ler mesmo 5 livros no mês de julho. Desses 5, não minto, peguei 6. E desses 6 eu terminei 5, tá? Então eu vou falar aqui por ordem cronológica conforme eu fui pegando e fui lendo, tá? Bom... Eu comecei o mês sorteando na minha Tibiar esse livro aqui, do Carlos Drummond de Andrade, A Moça Deitada na Grama. Esse livro aqui que tem uma imagem linda do Oscar Niemeyer na frente, olha, de uma mulher deitada. É a coisa mais bonita esse livro. Esse é um livro de crônicas, que teve um lançamento aí já na década de 80, eu acho, no final da década de 80. Crônicas que o Carlos Drummond escrevia para o jornal. São crônicas bem pequenininhas, normalmente elas têm 2, 3 páginas. Eu brinco que é o livro perfeito para consultório médico mesmo, porque você fica meio assim antenado, esperando alguém chamar e assina aqui, faz aquilo e tal. Ficar interrompendo a leitura é complicado, mas com esse livro não, porque ele é bem curtinho, com 2, 3 páginas você termina uma crônica. Então foi o meu livro de consultas médicas e laboratórios e enfim, aquele momento que eu não conseguia, mas eu queria ler, eu pegava esse livro aqui. E foi um livro... Pra mim, em alguns aspectos desafiantes. Eu não terminei ele ainda, tá? Ele ainda tá em andamento, ó. Por quê? Justamente por isso, porque eu senti um pouco de dificuldade. Eu tenho um brog com o Drummond que, assim, não é que eu não goste. Eu gosto muito. Aliás, eu gosto muito da pessoa do Drummond. Eu acho ele um querido, assim. Mas eu tenho uma coisa tanto com a poesia dele, como com a prosa, como com agora as crônicas que eu não conhecia. Eu não sei ainda dizer o que é. Eu não quero ser prematura, eu vou ler mais coisa dele. Eu tenho bastante coisa do Drummond na minha Tibiar, então eu ainda vou sortear muita coisa, tá? Mas veja só, eu não acho que seja nem o estilo dele, nem nada. Eu acho que sou eu mesmo, sabe? Que talvez precise ainda de um momento especial. Eu acredito muito nisso. Que tem autores que só vão entrar na nossa vida quando a gente estiver pronto e preparado para eles, né? Quando o momento certo chegar. Encaixa, que nem quebra-cabeça. Vem a peça, encaixa e a coisa funciona. São 2 que pra mim eu tô esperando isso acontecer. Drummond e a Clarice Lispector. Eu já li bastante coisa da Clarice, eu gosto tal, mas não é uma coisa assim, sabe? Não. Eu acho que em algum momento vai fazer mais sentido, sabe? Eu acho que rola um momento certo, tem um encaixe certo. Mas enquanto isso eu vou conhecendo. Eu gostei bastante de conhecer esse livro. Eu ainda carrego ele na bolsa, porque ainda tenho bastante consulta e bastante exame pra fazer. Então eu devo terminar ele aí nas próximas semanas, tá? Mas pra quem quer conhecer as crônicas do Drummond, eu recomendo. É um livro muito bacana. Depois disso, eu fui na biblioteca e peguei um livro que eu não tenho, obviamente, que eu devolvi. Senhor das Moscas, do William Golding. Gente, que livro! Que livro! Pera lá. O Senhor das Moscas é um livro fininho, tá? Você lê em 2 dias. 3, vai. Mas é um livro que conta a história de um grupo de crianças que sofrem um acidente de avião, mas eles não morrem. Eles caem numa ilha e ficam ali só as crianças, os adultos morrem, as crianças ficam vivas. E elas precisam de alguma forma se organizar para continuarem a viver ali, né? Criar um esquema para eles ali naquela ilha. E William vai criando uma atmosfera meio sombria. E você não entende muito bem por quê no começo. Por quê? Né? Por que daquele movimento dos personagens, por que daqueles acontecimentos, enfim.
a história vai ficando sombria, ela vai ficando estranha, ela vai ficando esquisita. E isso talvez em alguns pontos tenha me prejudicado um pouquinho a leitura. Eu achei que, principalmente as descrições da ilha foram um pouco cansativas para mim. Mas fora isso, o livro foi me envolvendo. Mas, gente, as últimas, sei lá, acho que 15 ou 20 páginas desse livro, que é o final mesmo, é um negócio tão eletrizante, tão rápido, tão acelerado e tão surpreendente, que juro por Deus, quando eu fechei o livro, eu percebi que eu tava com vontade de ir no banheiro, que eu tava com fome, que eu tava suando e eu não tinha percebido. Fazia muito tempo que eu não vi um final assim que enrola a gente, sabe? Vai. Eu, sei lá, é o tipo de livro que combina comigo, né? Eu acho que tem isso também. Tem gente que vai ler e não vai curtir tanto, mas pra mim combinou muito. Então eu entrei na história e o final, pra mim, entrou como um dos melhores finais da minha história como leitora. Adorei ter lido, recomendo O Senhor das Moscas. É um livro pequenininho, também se você não gostar não vai fazer grande diferença, que não tomou sua vida lendo, né? Mas eu acho difícil você não gostar. E tem vídeo, já gravei vídeo. Isso aí, gente, eu terminei de ler no comecinho de julho. Então tem vídeo, antes de eu ficar doente eu já tinha gravado, mas eu não consegui editar, né? Mas eu vou colocar no ar, tá pronto, eu vou colocar no ar. Depois disso, lá da biblioteca, eu trouxe também A Cor Púrpura. Então eu não tenho esse livro aqui. Vou colocar a capinha aqui, tá? Mas gente, é o seguinte, esse é um livro muito querido de todo mundo. De todo mundo não, de grande parte das pessoas que leem. É um livro muito interessante mesmo, é uma história que eu gostei de ter lido. É uma história que... acho que ela é atemporal, né? Ela é uma história que funciona em qualquer lugar do mundo, para qualquer grupo de pessoas, em qualquer momento da história. Uma narrativa muito fácil de agradar, tá? Mas eu, como sou crica com as coisas, eu vou dizer pra vocês o seguinte, até lá pela página 100, 150 desse livro, eu tava gostando, eu tava achando a história interessante. Aí começou a acontecer umas coisas, apareceram uns personagens, e eu achei aquilo, assim, uma salada que não combinou. Sabe quando você põe uns ingredientes lá no prato, e é tudo gostoso, mas junto, não foi, entendeu? Então... eu não vou dizer que não foi um livro que eu gostei, porque sim, eu gostei de ter lido, um livro legal, mas não foi um livro assim que marcou a minha vida, não. Mas isso é uma impressão minha, tá? Eu vou inclusive deixar aqui embaixo um vídeo da Tati Dantas sobre esse livro, que é lindo e ela amou ler, foi uma experiência incrível. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser saber mais da Cor Púrpura. Eu não vou fazer vídeo, não me interessei por fazer, mas... eu vou deixar esse vídeo aqui porque eu acho que você também vai gostar. E é um livro que eu acho que merece ser lido, tá? Merece ser lido. Eu aqui não simpatizei, mas vale a pena. É um livro fácil de ser lido, um livro fácil de agradar, tá? Depois disso eu fiz um sorteio lá no começo do mês também, mas eu fui começar a ler depois da minha TBR. E esse mês foi um mês fraquinho de julho, eu só tirei 2 livros da TBR, esse foi o segundo. Mas, gente, quando eu fiz o sorteio desse livro, vou contar pra vocês aqui que não me seguem no Snap. Eu vou contar pra vocês aqui que não me seguem no Snapchat. Gente, tem que seguir a Tia Rita lá no Snapchat, porque lá eu falo todas as fofocas do momento. Aconteceu, a Tia Rita vai lá e pá, e conta, tá? Então vocês ficam sabendo todos os babados das minhas leituras no ato. Tem que ir lá no Snapchat. É Rita Araújo, tudo junto, 2 As coladinho, Rita Araújo, tá? Bom, ai gente, quando saiu o sorteio desse livro, eu fui direto lá no Snap e falei, meu Deus, chorar as pitangas, porque eu fiquei assustada. Eu não sou leitora de Virginia Woolf é lobo, né? Virginia Woolf. Eu não sou leitora da Virginia, gente. As poucas coisas que eu li da Virginia, eu desisti no meio. Mas eu tinha esse daqui na minha estante, Noite e Dia, que tem essa foto muito tristonha da Virginia. Eu não gostei dessa foto, não gostei. Tem tanta foto mais bonitinha da Virginia, gente. Isso aqui ela tá, parece que eu com cálculo renal, olha, tá com uma cara sofrida. Não gostei da foto, porque do livro, gente, que livro que caiu certo assim, sabe? Que veio no momento exato. E que livro gostoso de ser lido.
Quem me ajudou a me animar com essa leitura foi a Fran, lá do Livre Café. Eu entrei na internet procurando se alguém já tinha lido isso, como que era, como é que eu podia começar a ler, enfim. E ela tinha um texto no blog muito bacana em que ela falava que era um livro muito mais tranquilo da Virginia. E eu respirei aliviada, né? Com alegria. Porque eu falei, não, pelo menos não é uma Mrs. Dalloway, né? Porque aí ferrou geral. Não, esse livro da Virginia, gente, é um romanção. Uma romanção mesmo. Namorado, e troca de parceiro, e gosta de um, gosta de outro. Mas espera lá. Não é qualquer história. É uma história da Virginia. Gente, fazia muito tempo que eu não li uma história tão interessante. Veja só. Não é um livro que você vai ler e fala, nossa, que incrível, que sensacional. Não, não é não, tá? É um livro que você vai se envolver com a história aos poucos, tem um final muito simples, é uma história muito tradicional, vamos dizer assim. Mas de tradicional ela não tem nada, porque tem vários aspectos nesse livro que são surpreendentes para a época. E aí a gente começa já a entender um pouco da cabeça da escritora Virginia, né? Não sei se da cabeça da Virginia. Eu tento separar o máximo possível, né? Mas a gente consegue entender qual que é a intenção da Virginia escrevendo essas histórias. Todos os capítulos desse livro são muito bem escritos. Todos eles são envolventes. Todos os personagens têm uma construção interessante. Ela é muito moderna em vários aspectos, sabe? Ela levanta algumas questões aqui... amorosas principalmente, profissionais, a questão da mulher é muito marcante nesse livro todo, e ao mesmo tempo ela me fez muito querer conhecer Londres, porque ela faz uma descrição da cidade querida dela, né, que a gente sabe que a Virginia gostava muito de Londres. Ela faz uma descrição da cidade, dos parques, das ruas, das estações do ano, que são uma coisa muito presente, muito marcante nesse livro. Ela faz, gente, uma descrição disso que é encantadora. Tão encantadora que eu fiquei com vontade de conhecer Londres. Comprei até um guia de viagem depois que eu li esse livro, porque você fica fascinado com aquela Londres da Virginia, sabe? Se eu pudesse ir visitar um lugar, eu ia visitar essa Londres da Virginia. E olha, gente, o meu livro é muito velhinho, tá? Eu até comprei outro no estante virtual, porque esse meu tá se desfazendo, os cadernos estão caindo, tem várias partes do livro que estão soltas. E eu gostei tanto desse livro que eu quero relê-lo. Foi a primeira vez que eu terminei um livro e já anotei no papelzinho de novo o nome dele e joguei dentro da minha TBR. Porque eu quero reler esse livro mais por essa atmosfera gostosa de Londres, pelos personagens, pela escrita da Virginia, que é muito bonita, muito, muito, muito bonita. Fazia tempo que eu não pegava um livro escrito de uma maneira simples, é uma linguagem simples, mas tão tocante, tão bonito, sabe? Foi uma leitura de muita satisfação. Eu fiquei muito animada lendo esse livro. Sabe aquele livro que você tem vontade de terminar o dia pra voltar logo pra ele? Foi esse aqui. E eu demorei quase um mês pra ler, porque eu também fui dando uma reguladinha e tal. Aí eu fiquei doente também, enfim. Eu acho que eu vou fazer um vídeo, não sei ainda. Se vocês tiverem interesse e quiserem saber mais, eu faço um vídeo sobre essa história, tá? Senão eu vou esperar sortear ele, aí eu releio e faço, tá bom? Depois disso, eu peguei mais um livro na biblioteca que eu li rapidinho. Mas eu fiquei tão apaixonada por esse livro que eu pedi ele de presente de aniversário. Porque não era um livro barato, tá? Era um livro carinho. Então eu tenho ele aqui agora. Mas peraí, né? Porque eu levei ele. Cortei. E, gente, que livro lindo. Ai, que livro mais lindo. Eu estou falando do Jardim Secreto, da Frances Burnett. Acho que é assim o nome dela. Caraca, quem me deu o presente deixou o cupom fiscal dentro. Pagou barato, meu. Eu tinha visto mais caro, porque esse livro tá dificílimo de achar. Eu tinha procurado muito em livraria física, não achei. E eu acabei ganhando ele de presente de aniversário. Pagou barato, viu? Pagou barato. Bom, gente, esse livro, Jardim Secreto, é uma história, a princípio, infantil, tá?
Mas não se engane com esse livro, porque esse livro serve para qualquer idade, para qualquer momento, para qualquer hora da vida em que você precisa de um up, que você tá se sentindo meio down, assim, O Jardim Secreto é o livro. Resumindo aqui muito rapidinho, a história da Mary, uma menina que fica órfã de uma hora para outra e vai morar com um tio. Ela estava na Índia morando com os pais, numa cultura completamente diferente da cultura inglesa, que é para onde ela vai depois, lá viver com o tio. Ali começa uma super aventura na vida dessa criança, que encontra outras crianças e vão descobrir juntas o Jardim Secreto. Mas peraí, deixa eu avisar uma coisa antes. O final desse livro, lá pelas últimas páginas, quando vai concluindo a história, vão acontecendo os últimos eventos importantes do livro, ele toma um rumo meio espiritualista, tá? Eu gosto de avisar isso porque não é todo mundo que curte, né? Eu adoro, eu acho o máximo, mas tem gente que não gosta, tá? Essa escritora, ela tem, pelo menos nesse livro, conforme eu fui lendo, eu fui percebendo que ela tinha muita coisa de várias filosofias que na época, lá no começo do século XX, estavam borbulhando, as pessoas estavam estudando muito filosofias orientais, novas filosofias estavam surgindo, como a teosofia, acho que é a teosofia que fala, estava se conhecendo muita coisa naquele momento, as pessoas estavam interessadas por novas filosofias de vida, que ao mesmo tempo fossem ligadas de alguma forma a uma elevação espiritual. Por que eu tô dizendo isso? Porque esse livro aqui tem uma carga muito forte disso de um determinado ponto pra frente, tá? Mesmo sem ler o prefácio, que aliás o prefácio que fica logo no começo do livro é uma bomba de spoiler, assim, você não tem ideia, eu não li, eu pulei. Mas antes de ler esse prefácio eu já tinha percebido que isso era uma das coisas mais latentes na obra, tá? Mas, independente disso, o que ela fala aqui não tem caráter religioso, tá? Ela fala sobre coisas que fazem bem para a alma, para o espírito, para o coração, para a vida, tá? Tipo, manter um pensamento não otimista, ela não fala isso, mas um pensamento que não te jogue para baixo, que não te enfraqueça. Esse é um livro escrito para crianças, mas não é um livro escrito numa linguagem infantil, tá? Ele é um livro complexo em alguns assuntos, em determinadas passagens existem discussões que a gente que é adulto já saca que são coisas muito mais profundas, né? Mas, gente, que livro bonito, que livro gostoso de ser lido, que dá uma levantada na nossa energia, não deixa a gente com mais entusiasmo. Eu gosto desses livros, tá? E não é autoajuda. Pô, já tô até prevendo nos comentários, né? Muito bom, recomendo. Agora eu tenho um para chamar de meu e também foi para tibiar de novo. Vai ter releitura em breve. E aí, para fechar o mês, minha filha fez uma viagem de férias e voltou de Nova York na mesma semana que eles tinham lançado este livro, Go Set a Watchman, da queridíssima Harper Lee. Tinha esquecido o nome dela, Harper Lee. Gente, essa é a famosa e dita e discutida e comentada continuação do Sol é para Todos. Mas não se engane, este livro aqui não é a continuação do Sol é para Todos. Esse livro aqui, ele é, desde o começo, quando eu comecei a ler ele, eu não sabia nada sobre a história desse livro, que era um rascunho que a Harper Lee tinha feito antes de escrever outro livro, enfim, não sabia nada. Eu já tinha percebido que esse texto tem um caráter experimental muito grande. Parece que ela estava testando os personagens, as histórias. Não é uma história com começo, meio e fim. É uma história meio perdida no tempo, assim, tá? Go Set a Watchman se passa no futuro. Então, O Sol é para Todos, tipo, sei lá, acho que na década de 30, né? Esse se passa na década de 50. Quer dizer, ele tem uma... Acho que esse no final da década de 30, né? E esse vai pro comecinho da década de 50. E a gente vai conhecer um outro lado desses personagens. Apesar de ter algumas passagens nesse livro que, na minha opinião, foram as mais legais, em que ela lembra da infância dela com o irmão e os amigos em Maycomb, e essas são as passagens para mim mais divertidas desse livro. Eu acho que muito se falou a respeito das posições que os personagens tomaram nesse livro e não sei o que. Bom, eu não sei qual foi a intenção da Harper Lee fazendo essa história, se foi antes, se foi depois. Não dá pra criar um vínculo entre essa história e a outra. Pelo menos eu não consegui criar esse vínculo, tá?
parece que a gente tá falando de personagens diferentes, sabe? Não sei. Talvez porque eu tenho uma ideia muito bem formada dos personagens no Sol é para Todos. E eu fiquei me perguntando se teria valido a pena ler esse livro na sequência do outro. Eu acho que não, hein? Eu já vi muita gente falando, eu quero ler um e depois ler o outro. Não faça isso. Dá um tempo, dá uns 6 meses, você se desapegar um pouco da história do Sol é para Todos, e aí você pega esse livro como curiosidade, tá? Não é um livro sensacional, tem algumas discussões muito válidas em alguns aspectos, leva a gente também a questionar a maneira como a gente lê o Sol é para Todos, mas ele vai desencantar muita coisa. Se você imaginar aquilo como uma continuação, ele vai desencantar, né, muito do que... Eu imagino como duas obras diferentes que têm os mesmos personagens, mas é como se ela tivesse criado 2 universos diferentes para esses personagens, tá? Eu não fiz uma ligação, apesar de em alguns momentos você ser, obviamente, jogado de volta dentro do Sol é para Todos, principalmente nessa parte que ela lembra da infância dela. E são muito engraçadas, realmente são bem divertidas. Não li muito rápido, porque eu achei a história cansativa em muitos pontos, mas eu gostei de ter lido, achei interessante. Mas se eu puder dar uma dica pra vocês é essa: não leia na sequência, dê um tempinho, curta. O Sol é para Todos é tão sensacional, é tão cheio de esperança na humanidade, é tão cheio de... né, a gente fica apaixonada pelo Atticus. Nossa, eu fiquei semanas sonhando com aquele personagem, assim, tal. E aí você vai ler isso daqui, vai dar uma... Mesmo depois de... Acho que eu li no começo do ano o Sol é para Todos. Eu ainda senti um pouquinho, eu fiquei meio revoltada com algumas coisas. Mas... é um livro que vale a pena, tá? Mas sem pressa, não precisa sair correndo não, porque não é nada surpreendente. Acho que a Harper Lee fez o Sol é para Todos brilhantemente bem. Tem um ritmo, tem personagens, são cativantes. A história pode ser fantasiosa em alguns aspectos, sim, pode. Até acho que é um conto de fadas praticamente, né? Em muitos sentidos. Mas aquela foi a obra-prima dela, assim, tá? Esse aqui não é, nem de longe lembra o que foi o Sol é para Todos. Mas tem algumas histórias aqui que vale a pena a gente ler pra matar a saudade. Mas vai desencantar com algumas coisas, tá? E bom, gente, tcharam, foi esse o mês de julho da Tia Rita. Teve bastante leitura, né? Pra quem viu o último vídeo, lá pelo meio, já quase pro final do mês, eu decidi fazer o projeto Tira da Estante, que eu tô navegando por ele agora. Tô aí, já li, infelizmente eu perdi uma semana, que foi a primeira semana de agosto, que era a minha primeira semana do projeto Tira da Estante. Eu tava muito ruinzinha, eu não consegui ler direito, eu li muito pouco. Então eu acho que eu vou ter que prolongar uma semana a mais nesse projeto pro final, mas também eu tô bem tranquila. Se eu não conseguir ler os 15 livros sorteados do Tira da Estante, sei lá, se eu conseguir ler 10, eu já vou ficar bem contente, porque eu passei por um furacão aí nesse meio, né, então... Mas os livros que eu sorteei, que eu já estou lendo, são todos sensacionais. Eu tô muito contente porque eu tô lendo livros muito bons esse mês, tá? A começar pela Coisa. Tô lendo A Coisa, o It, já tô quase terminando ele. Que livro, gente, que incrível, como é gostoso o Stephen King. Nossa, isso ficou péssimo que eu falei, gente, que ficou péssimo. Como é gostoso ler os livros do Stephen King, gente, pronto, consertei. Terror, suspense, algumas discussões muito bacanas a respeito da vida, com personagens, muitos personagens, olha. E vai ter muita coisa pra falar em agosto dessas leituras aí, tá? Fiquei muito contente com o sorteio, achei que deu uma chacoalhada na minha estante, tirei bastante coisa e estou lendo obras incríveis que estavam paradas aqui em casa e sei lá quando eu ia conseguir mexer, né? Mas é isso, minha gente, muito obrigada por não ter desistido do canal, por ter chegado até o final ainda desse vídeo. Você é um herói, depois de quase 20 dias sem um vídeo, né? Você ficar comigo aqui até o final desse vídeo, olha, muito obrigada. Mais uma coisa que tá me chateando muito, mas eu decidi sentar primeiro para gravar esse vídeo e depois resolver isso. Eu não consegui responder os comentários ainda das últimas, sei lá, 4, 5 semanas. Eu não podia ficar muito tempo sentada na frente do computador e a posição que eu tinha que ficar era péssima para usar o notebook, então eu não consigo responder pelo celular. Então, gente, me desculpa, eu vou responder todo mundo sim. Eu preferi gravar esse vídeo antes de usar esse tempo para responder os comentários,
mas eu vou responder todo mundo. É uma coisa que pra mim é muito importante, porque é o que faz sentido, é o que me dá sentido pra fazer esses vídeos, é poder conversar com vocês. Então, eu fiquei muito chateada que eu não consegui responder os comentários, e eu nem abri eles ainda, porque me deixou muito triste eu não conseguir ficar muito tempo, sabe, pra poder responder todo mundo do jeito que eu gosto. Eu gosto de escrever bastante, eu gosto de conversar, sabe, enfim. Mas é isso, eu vou responder todo mundo, tá? Não fiquem tristes, não fiquem decepcionados com a tia Rita, porque ela gosta muito dessa coisa de trocar comentário com vocês, então eu também fiquei chateada. Mas agora vai tudo voltar ao normal. Bom, gente, é isso. Me segue lá no Instagram, me segue lá no Snapchat. Eu vou deixar os endereços aqui embaixo, que eu devo ter falado tudo errado no meio do vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo os endereços para vocês irem lá me procurar. Lá sempre a coisa é mais atualizada do que aqui no YouTube, tá? Eu vou procurar gravar esses vídeos desses livros. Tem muita tag que eu quero responder. Tem, enfim, um monte de coisa que eu pretendo atualizar. Eu vou devagarinho e eu conto com vocês aí, gente, tá bom? Um super abraço, obrigada mesmo por estarem aí assistindo e fiquem bem. Eu volto, gente, eu volto. Pode demorar, mas eu volto com mais vídeos, tá bom? Tchau, tchau, até mais.